Oi pessoal, vocês já devem ter escutado falar sobre o filme Meu Policial, estrelado por Harry Styles. Mas vocês sabiam que esse filme foi baseado no romance escrito por Bethan Roberts? Esse daqui? Pois bem, é sobre ele que a gente vai falar hoje. Oi pessoal, faz um tempão que eu não apareço por aqui, eu sei que eu tô em dívida com vocês, mas é que eu não tive tempo, eu tava trabalhando e eu queria mudar um pouquinho aqui o objetivo do canal. Em vez de falar só de história, vamos falar mais sobre filmes e sobre livros e vamos tentar trazer os contextos históricos no qual os livros estão inseridos para a gente poder entender melhor e também os filmes, tá bom? Então eu quero que deixem dicas aí de livros, filmes para mim nos comentários, para eu estar pesquisando sobre eles e aí a gente tá podendo criar um conteúdo mais dinâmico e legal aqui no canal, tá bom? Bom, hoje, como eu disse, a gente vai falar sobre esse livro, que é O Meu Policial, que foi transformado em filme recentemente pela Amazon Prime e está sendo estrelado por Harry Styles no papel que eu acho que é bem marcante na carreira dele, né? Bom, a narrativa desse livro gira em torno de um triângulo amoroso entre Marion, Patrick e Tom, né? Sempre a narrativa desse romance vem da perspectiva de Marion e de Patrick. Então, a gente pouco vê ali o movimento do Tom, né? Justamente essa é a intenção da autora, eu acredito, né? O Tom é um policial que tem um relacionamento com essas duas pessoas, né? E ele manipula ali toda a situação para ele se sair bem, para ele manter esse relacionamento com essas duas pessoas, né? E muitas vezes o narcisismo dele fala muito mais alto e a gente fica até com uma raivinha ali do Tom, tá? No início do livro, a narrativa vem da perspectiva da Marion, ela narrando ali a sua história de vida com Tom, com Tom, como ela conheceu ele, como ela se apaixonou por ele, e é meio que ela exorcizando, né? Ela reafirmando que ela era loucamente apaixonada por ele, que ela fez de tudo para dar certo o relacionamento com ele. Quando chega na metade do livro, a gente se depara com diários de Patrick, onde ele narra quando ele conheceu o Tom até eles se apaixonarem e eles terem um envolvimento romântico e tudo mais. É bem intensa a narrativa do Patrick, tá? Toda essa história acontece em meados dos anos 50, 1957, que tem o início, aí a história do Patrick com o Tom, né, da Marion um pouquinho antes, mas a história dos dois começa em 1957, em uma pacata cidade britânica, né? O que é importante a gente ressaltar dessa história? Não é só o romance, né? Essa história é baseada em fatos reais, mais precisamente baseada na história do escritor britânico Foster, tá? Antes da gente falar de Foster, é muito importante a gente ressaltar que no Reino Unido, né, os relacionamentos homoafetivos foram proibidos até muito recentemente, né, muito próximo da nossa realidade. Então, ele foi legalizado, os relacionamentos homoafetivos deixaram de ser um crime no país de Gales e na Inglaterra em 1967, depois na Escócia em 1980 e na Irlanda do Norte em 1982. Então tá muito próximo da gente, né? Faz pouco tempo que deixou de ser crime os relacionamentos homoafetivos. Então é muito triste, é um capítulo muito triste ali da história britânica, onde eles perseguiam, homossexuais eram presos em clínicas psiquiátricas ou mesmo em cadeias, simplesmente por quererem ter um relacionamento homoafetivo, né? Isso daí a entender o porquê também a história do livro permeia nesse romance aí, com o porquê que o Patrick se casou com Marion, porquê que ele manteve um relacionamento escondido com por que Tom casou com Marion e por que ele manteve um relacionamento escondido com o Patrick, tá? A figura que remete ao símbolo da luta contra essa criminalização no Reino Unido foi o matemático Alan Turing. Ele foi grande responsável por derrotar os nazistas ali durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, a sua história é muito bem retratada no filme chamado Jogo da Imitação, que eu posso até falar sobre ele futuramente. Deixem nos comentários se vocês querem que eu fale sobre esse filme, que também é muito interessante, retrata muito bem o que foi ali o nazismo e como eles conseguiram combater esse nazismo através de muita teoria matemática. Mas aí vamos voltar agora à história do Foster, né? Bom,
que foi o grande inspirador da história aí pro romance de Bethan Robert, para ela escrever esse Meu Policial, né? Após a sua morte, aos 91 anos de idade, foram descobertos diversos diários de Foster, onde ele relata a sua vida e suas paixões, né? Em especial, o seu romance com o policial Bob Burkingham. Eu acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza. De acordo com a Wendy Moffat, é uma grande estudiosa desses diários, ela que descobriu esses diários e ela que fez uma pesquisa muito grande através desses diários, né? Foster e esse policial se apaixonaram em 1930 e esse relacionamento durou até a morte de Foster, que foi em 1970. Então o Foster nem chegou a ver a legalização dos relacionamentos homoafetivos em toda a Inglaterra, né? Somente ali no País de Gales e na Inglaterra. Segundo os diários de Foster, ele mantinha uma relação muito próxima e muito saudável, amigável, inclusive, com a esposa e os filhos de Buckingham. Inclusive, ele deu uma casa para essa família e quando ele faleceu, toda a herança de Foster ficou para essa família. É uma história muito parecida com o que é retratado ali no livro Meu Policial, né? Óbvio que a autora Bethan Robert, ela usa da licença poética para poder desenvolver a narrativa do livro Meu Policial, mas é muito parecida, né? Foster se apaixona por um policial, esse policial tem uma esposa, ele tem uma família e o livro deixa muito claro que o Patrick e a Marion tentam ter um relacionamento de amizade por um tempo, né, tudo mais, então é muito parecido. Eu acho que é muito interessante a gente entender aí por trás desse livro e a motivação de escrever esse livro, né. O livro é magnífico, abre oportunidade para diversas reflexões. Eu acho que o livro é muito mais completo que o filme. Eu assisti o filme também, mas o livro tem partes que narra Marion buscando, assim, entender como funcionava a política, esse negócio do sufrágio feminino mesmo, né, dela ter essa liberdade política, ela vai em reuniões políticas e tudo mais. Então, assim, eu acho que é interessante a gente ver que há uma dificuldade muito grande de Marion de sair desse relacionamento infeliz e sem amor, mas ao mesmo tempo ela busca se reafirmar na sociedade, então acho que é muito interessante a gente ver isso, e é uma sociedade ainda que oprime muito as mulheres e tudo mais, é mal visto uma mulher divorciada, uma mulher separada e tudo mais, uma mulher que não conseguiu dar certo o casamento, então a Marion tem essa dificuldade. Com relação ao Patrick, ele aceita dividir o seu amado e se contenta com as migalhas que o Tom dá pra ele, simplesmente para viver esse relacionamento, esse amor, que foi o grande amor da vida dele, né? Onde ele deu tudo, ele vive até o fim da sua vida amando o Tom, né? Então eu acho que é muito interessante isso, a gente olhar isso. Será que é saudável pra gente aceitar essas migalhas? Será que isso vai satisfazer a gente, vai deixar a gente feliz, né? E aí a gente entra na questão de como os narcisistas manipulam situações para obter tudo o que eles querem. O Tom é um grande narcisista, é um cara que só pensa nele, egoísta, egocêntrico. Ele quer que tanto Patrick quanto Marion esteja ali aos pés dele. E aí a gente entra na questão de relacionamentos abusivos, né? Porque o Tom tem um relacionamento muito abusivo, tanto com Marion quanto com Patrick. Então é uma discussão interessante da gente estar vendo, analisando e refletindo. E outra questão que é muito importante ser abordada, eu acho que esse livro é muito importante por conta disso, é que como essa sociedade homofóbica, retrógrada, pode trazer infelicidade a diversas pessoas, pode destruir vidas, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, esse carinho, com esse olhar, com o que a gente acredita, com o que a gente pensa e quebrar paradigmas, quebrar preconceitos, né? E o mais importante, que eu acho que é o que fecha o livro, que dá aquela esperança pra gente que nunca é tarde pra recomeçar, né? Mesmo que seja ali na terceira idade, Marion tenta recomeçar a sua vida. Patrick e Tom tentam ficar juntos ali naquele relacionamento, mesmo na terceira idade, né? Então eu acho que é muito interessante o livro nessas perspectivas. Ele traz essas discussões importantes. Bom, para quem se interessou, esse livro aqui é fácil de achar. Ele tá disponível aí na Amazon, nas grandes livrarias. O filme também é muito incrível, também está disponível na Amazon Prime, no Prime Video.
O filme é muito bom, porém o livro ele traz algumas coisas assim que trazem essas reflexões que eu falei aqui pra vocês. Então eu recomendo muito que vocês leiam o livro e depois assistam o filme, ou então se você assistiu o filme e ficou curioso para ver essas reflexões sendo mais abordadas, mais discutidas, aí eu recomendo que você leia o livro mesmo, tá bom? Se você gostou, deixa aí seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, porque eu vou voltar a ficar ativa aqui, eu pretendo ficar mais ativa aqui. E é isso. Obrigada e até a próxima.